de 5 de setembro de 2019. Vamos, como de costume, rezar a oração do Pai Nosso. Vamos agora para a presença dos senhores vereadores. Primeiro vereador, doutor Aloysio Saulo Brevesweiler. Vereador David Barbosa Nogueira. Vereadora Fabiane Vasconcelos. Presente. Vereador Fábio Antônio Pires Jorge, presente. Vereador Marcelo Moreira de Oliveira, Marcelo de Santa Isabel. Vereador Marcos da Silva Marques. Vereadora Michele Vieira Cabral da Silva. Vereador Paulo Celso Alves Pena, Celcinho do Bar. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça. Vereador Rafael de Oliveira Tavares, professor Rafael. Vereador Saulo de Tarso Pereira Correia da Silva. Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Vamos agora colocar em votação a dispensa da leitura da sessão ordinária do dia 3/9 de 2019 e a aprovação da mesma. Não tendo quem se oponha, a dispensa da leitura foi aprovada. Vamos agora para a leitura dos ofícios e correspondências. Memorando 009 do vereador Saulo Beiler. Vereador Saulo Beiler, através de sua assessoria, comunica que não poderá estar presente por estar tratando de assuntos pessoais. Desde já pede a compreensão dos nobres companheiros, esclarece que na mais breve oportunidade estará prestando esclarecimentos. Valença 5 de setembro, Gabriela Barcelos. E o vereador Marquinho da Saúde, através de seu assessor Luiz Felipe Fernandes, vem justificar a ausência pelo motivo de ele ter submetido a um procedimento cirúrgico bucal, encontrando-se ainda em observação. Sem mais para o momento, apresento meus protestos de elevada estima e consideração. E o vereador Saulo Correia, através do Carlos Henrique Assis da Silva, vem justificar a ausência do Saulo devido a compromisso profissional de emergência. E tem um convite também da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, para novena em louvor a Nossa Senhora do Patrocínio, dia 30 de agosto a 7 de setembro, encerrando com a solenidade no dia 8 de setembro. Está aqui assinado pelo padre José Arlindo dos Salles e foi encaminhado para a nossa estimada amiga tia Geni, que pediu que pudéssemos ler na sessão de hoje. Vamos para agora para respostas dos requerimentos e indicação. Ofício 602 do gabinete do prefeito, resposta ao requerimento do Dr. Saulo e do David Nogueira. Após ciência, encaminho o mesmo informando que recebeu a ligação telefônica solicitando a possibilidade de alteração da data de meu comparecimento. Porém, a secretária já até compareceu já. E para a vereadora Michele Cabral, da Secretaria de Meio Ambiente, venho esclarecer e encaminhar um relatório técnico a fim de esclarecer os questionamentos formulários do requerimento. E aí o assunto é informações sobre o planejamento ou plano de contingência para contornar os incêndios criminosos na área de preservação no município. Então, está aqui no gabinete da vereadora Michele Cabral. As cópias dos ofícios serão encaminhadas aos respectivos vereadores e agora vamos para a leitura dos projetos. Projeto de lei ordinária 64 do vereador professor Rafael. Ficam os bares, casas noturnas, lojas e restaurantes obrigados a adotar medidas para auxiliar as mulheres
que se sintam em situação de risco nas dependências desses estabelecimentos no âmbito do município de Valença. Artigo 1º. Ficam os bares, casas noturnas, lojas e restaurantes obrigados a adotar medidas para auxiliar as mulheres que se sintam em situação de risco nas dependências desses estabelecimentos no âmbito do município de Valença. O auxílio à mulher será prestado pelo estabelecimento mediante a oferta de acompanhamento até o carro, outro meio de transporte ou comunicação à polícia. Parágrafo 1º. Serão utilizados cartazes fixados nos banheiros femininos ou em qualquer ambiente do local, informando a disponibilidade do estabelecimento para o auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Outros mecanismos que viabilizem a efetiva comunicação entre a mulher e o estabelecimento podem ser utilizados. Artigo 3º. Os estabelecimentos previstos nessa lei deverão treinar e capacitar todos os seus funcionários para a aplicação. Sala das Sessões, 5 de setembro, vereador professor Rafael. Justificativo. Nobres edis. É de conhecimento mútuo e homogêneo a situação de vitimização das mulheres na sociedade, em razão das violências sofridas no cotidiano. Temos ainda a convicção que seus direitos são integralmente importantes e necessários para que possam viver livres de qualquer mal. De tempos em tempos, a sociedade sofre evoluções que merecem acompanhamento. Infelizmente, os direitos das mulheres foram entendidos e a cada dia são fortalecidos. Completando 13 anos da Lei Maria da Penha, um dos maiores mecanismos institucionais de combate à violência doméstica no Brasil e com a força da campanha Agosto Lilás, que tem por objetivo fomentar a discussão sobre a violência contra a mulher. Ainda, muitas lutas sendo enfrentadas pelas mulheres. Somando as políticas públicas aos movimentos especiais que lutam pelos direitos da mulher, é de suma importância calcularmos riscos iminentes de cotidiano e, por consequência, meios para anularmos os mesmos. Não é direito, é dever da sociedade. O entendimento de adequar mais o mecanismo dos direitos das mulheres em nosso município é que há dentro do presente projeto de lei para que sirva como mais uma ferramenta no combate a ações que as coloquem em situação de risco, acompanhando a Lei Estadual 8378 de 2019. Sala das Sessões, 5 de setembro, vereador professor Rafael. Projeto de Lei Ordinária 064 de 2019 do vereador professor Rafael vai ser encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Se eu pulo dele, do David, o David também está aí. Por favor, vereador Silvio Graça e vereador David Barbosa Nogueira, para que seja feita a leitura dos seus respectivos projetos. O David. Projeto de resolução 20 do vereador David Nogueira concede o título honorífico Diploma de Mérito para a Fazenda Santo Antônio do Paiol, na pessoa de seu representante, padre José Arlindo de Sales, pela comemoração dos 50 anos da presença orionita na cidade de Valença. Fica concedido o título honorífico Diploma de Mérito para a Fazenda Santo Antônio no Paiol, na pessoa de seu representante, padre José Arlindo de Sales, pela comemoração dos 50 anos da presença orionita na cidade de Valença. A Fazenda Santo Antônio do Paiol foi aberta em terras sesmaritas concedidas em 1814 a João Soares Pinho. Alguns anos depois foram adquiridas por Francisco Martins Pimentel, que já está estabelecido na vizinha Sesmaria de Santa Teresa. Em 1850, casava-se no oratório de Santa Teresa, Francisca, filha de Pimentel, com Manuel Antônio Esteves, recebendo como dote a Fazenda Santo Antônio do Paiol. Seria a segunda e a mais próspera fase daquele estabelecimento cafeeira. Terminada em 1852, a casa foi dotada com todos os requisitos exigidos de uma fazenda de café do ciclo. Em meio às maiores dificuldades, os Esteves se desfazem das partes das terras com o propósito de assegurar a manutenção de benfeitorias. Marcos morreria precocemente em 1941, e sua viúva, Francisca de Queiroz Esteves, desde então desenvolveu o esforço para que deve ser enaltecido. Em 1969, já idosa, toma a deliberação de doá-la para uma entidade religiosa, a Congregação da Pequena Obra Divina Providência, fundada por São Luís Orione, um padre italiano. Os religiosos orionitas atuantes em Valença são o padre José Arlindo, que é o diretor, o padre José Vicente, que é o vice-diretor, o frei Geraldo, prior do Emérito, frei Jerônimo, frei Cruz e frei Alan Kiverson, assim quanto com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente proposição. Vereador David Nogueira.
Projeto de resolução 020 do vereador David Barbosa Nogueira vai ser encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de resolução 019 do vereador Silvio Graça. Fica concedido o título de benemérito do município aos irmãos Carlos Furtado de Souza Júnior, Cacá, e Carlos Miguel de Souza. Fica concedido o título de benemérito aos irmãos Cacá e Carlos Miguel de Souza. Mesmo que tardiamente, sinto-no honrado em termos as condições necessárias, através do presente projeto de resolução, a fazer com que o feito de 2 destacados valencianos fique registrado para todo sempre nos anais na Câmara de Vereadores, o qual já mereceu destaque internacional, representado pelo registro do Guinness Book, transcrevendo por oportuno essa justificativa a reportagem publicada em tempos idos, relatando a façanha destes valencianos no intérprete Fordinho 1928. Finalmente, julgamos estar resgatado uma dívida em nome de todos os valencianos ao exaltarmos o feito histórico que representará um legado que deixaremos para as próximas gerações com os registros que agora finalmente deveremos concretizar com a aprovação do projeto de resolução. Sala das Sessões, 5 de setembro, vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Projeto de resolução 019 do vereador Silvio Graça vai ser encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vamos agora para a leitura dos pareceres. Projeto de Lei Ordinária 46 de 2019. O relator é o David Nogueira e acompanha o Marcelo Moreira e a Fabiane Medeiros. Autoriza o chefe do Poder Executivo a outorgar, mediante procedimento licitatório, concessão de direito real de uso de área que especifique e dá outras providências. Dados projeto de lei ordinária, oriundo do chefe do Poder Executivo, através da mensagem 23 de 2019, nos termos da ementa acima apresentada. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o chefe do Poder Executivo a outorgar, mediante imposição de cargos, após o procedimento licitatório na modalidade de concorrência, a concessão de direito real de uso na área desmembrada da antiga fábrica Ferreira Guimarães, localizada na rua 27 de novembro, número 100, bairro João Dias. Ressalta-se a existência de parecer da Comissão Permanente de Constituição de Redação desta Casa, manifestando-se pela regular tramitação. Deste modo, o projeto de lei recebeu a devida apreciação desta comissão sobre as questões relacionadas ao desenvolvimento do município, com fundamento no artigo 59 do atual regimento interno, merecendo sua regular tramitação. Por derradeiro, o Poder Executivo informa que, na atualidade inexistente, previsão de qualquer política pública de efetiva destinação ao bem público, sendo que a presente concessão atende o interesse público, pois será utilizado pela concessionária com a finalidade de operar uma unidade industrial, gerando empregos diretos e indiretos e recolhendo os tributos devidos, sendo vedada qualquer espécie de sublocação de terceiro. Voto. Pelo exposto, a Comissão de Desenvolvimento, Geração, Trabalho e Renda, na pessoa de seu relator, opina para regular a tramitação. E o projeto de lei ordinário sugerindo a sua aprovação. Sala das Comissões, 3 de setembro, vereador David Nogueira, e acompanha o Marcelo de Santa Isabel e a Fabiane Vasconcelos. O projeto de lei ordinário 046, mensagem do prefeito 23 de 2019 do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo a outorgar, mediante a procedimentos licitatórios, concessão de direito real de uso de área específica e da outras providências. Primeira discussão para o dia 10/9 de 2019. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei ordinária 055 do vereador Silvio Graça. Fala sobre a ponte conhecida como Maria Chiquinha, localizada em Conservatória, mais precisamente na rua Brígida Machado, que passara a ser denominada Ponte Urbana Benedito Pessoa de Melo. O devido projeto de lei recebeu a devida apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico nos termos dispostos no artigo 60, parágrafo 1º do regimento interno, merecendo sua regular tramitação e aprovação, do qual passa a expor.
Quanto à análise da constitucionalidade, no que tange seu aspecto formal, mesmo é constitucional, não apresentando nenhum vício de iniciativa e competência, tendo seguido o rito procedimental, tendo o nome edil competência legislativa para ser o autor do projeto de lei. Quanto ao aspecto material, manifesta também pela constitucionalidade com base no artigo 30. Ressalta-se que foi juntado autos com cópia do atestado de óbito homenageado, bem como individualização do local onde acontecerá a mudança do nome do locadouro público. Voto pelo exposto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da pessoa da relatora, opina pela regular tramitação do presente projeto de lei, sugerindo sua aprovação. Vereadora Michele Cabral, e acompanha o David Nogueira e o Saulo Correia. O parecer da comissão ao projeto de lei ordinária número 055 do vereador Silvio Graça vai ser encaminhado agora para a Comissão de Serviço Público, Obra, Urbanismo, Infraestrutura e Transporte. Projeto de lei ordinária 56 de 2019. Autoriza a Prefeitura de Valença a firmar convênio com o Senai, FAETEC e outros para que aulas práticas de cursos profissionalizantes sejam ministrados em obras ou órgãos públicos. O devido projeto de lei recebeu a devida apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto do artigo 60, parágrafo 1º do Regimento Interno, merecendo sua regular tramitação e aprovação pelas razões que passa a expor. Ao examinar o projeto de lei ordinário, verifique-se que a matéria de natureza legislativa e quanto à iniciativa de competência comum desta Casa para legislar sobre assuntos de interesse local, consoante disposto no artigo 30, inciso 1 e 2 da Carta Magna. Quanto à análise da constitucionalidade, no que tange no aspecto formal, o mesmo é constitucional, não apresentando nenhum vício de iniciativa e competência, tendo seguido estritamente o rito procedimental. Por fim, analisando o projeto de lei ordinário, enviamos essa Comissão Permanente de Redação a presente proposição legislativa encaminhada pelo nobre vereador. Voto pelo exposto, a Comissão de Justiça e Redação, na pessoa do relator, opina pela regular tramitação, sugerindo sua aprovação. A vereadora é a Michele Cabral e vota o David Nogueira e o Saulo de Tarso. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei ordinária 056 de 2019, do vereador Fábio Antônio, vai ser encaminhado para a Comissão de Desenvolvimento e Geração de Trabalho, Emprego e Renda. Vamos agora para a leitura dos requerimentos. O requerimento 286 do vereador Marcelo. Ele solicita ao INEA para que envie todos os esforços para a reforma na rodoviária, antiga estação, assim como a máquina de vapor exposta na mesma, no distrito de Santa Isabel. A estação ferroviária de Santa Isabel foi inaugurada em 15 de abril de 1893 pela Aviação Ferroviária de Sapucaí, sendo hoje um dos patrimônios mais antigos do distrito. Hoje, a mesma necessita de reparos, de reforma completa, para melhor atender a população do distrito e também pessoas advindas de outros locais. O telhado está repleto de goteiras, em certos pontos caindo, inclusive, as fotos em anexo. Parede danificada, o piso necessitando de troca, entre outros problemas. Na certeza que o assunto deverá atenção especial, antecipo meus agradecimentos. Sala das Sessões, 3 de setembro, vereador Marcelo de Santa Isabel. Requerimento 286 de 2019 do vereador Marcelo de Santa Isabel se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. 287 é o requerimento do vereador Marcelo de Santa Isabel ao INEA e ao Corpo de Bombeiros de Valença e Volta Redonda, no sentido que a Secretaria de Meio Ambiente, o Ministério Público, a Prefeitura, no sentido que se faça realizar no Distrito de Santa Isabel, no sentido que se faça realizar no Distrito de Santa Isabel, no dia 30 de setembro, uma reunião cujo tema central será as queimadas criminosas no município de Valença. Muito tem se falado a respeito das muitas queimadas que estão sendo realizadas de modo criminoso no município. Até amanhã de sábado, no último dia 31 de agosto, o incêndio atingiu o Monumento Natural Estadual da Serra da Beleza, pertencente ao Distrito de Santa Isabel. Segundo uma estimativa do INEA, foram queimados aproximadamente 70 hectares da área de preservação, equivalente a 70 campos de futebol, além de mais de 130 hectares que ficam no entorno do monumento. Por ser um monumento natural estadual da Serra da Beleza, uma área de proteção ambiental, mais de 5 mil hectares do território abrange Barra Mansa e Barra do Piraí. Medidas preventivas precisam ser tomadas com a máxima urgência, motivo pela qual elaborei o presente requerimento para todos os órgãos supracitados. Sala das Sessões, 3 de setembro, vereador Marcelo de Santa Isabel. Requerimento 287 do vereador Marcelo Moreira de Oliveira, Marcelo de Santa Isabel, se encontra em discussão.
Não tendo quem queira. Presidente, Pois não, eu não vereador. vou discutir, logicamente, mas só enfatizar e solicitar à casa que encaminhe para esses órgãos elencados aí, de preferência por AR, né? Esse pessoal cobra tantas coisas da gente que a gente assina o recebimento, então eu acho nada mais justo que a gente convidar esses órgãos para essa reunião, que posteriormente a gente pode fazer uma audiência pública até sobre o tema, né? A gente sabe que todo ano isso acontece, a gente sabe que às vezes há indícios de que é uma coisa criminosa, mas a gente tem que começar a mobilizar o poder público geral aí para a gente focar esse assunto. Então eu pediria para que fosse, vamos dizer, encaminhado, né, para o AR, para a gente ter o recebimento desses órgãos, até posteriormente, se alguém for questionar alguma coisa, a gente ter algum respaldo. Obrigado, presidente. Requerimento 287 de 2019 continua em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Eu peço à assessoria da mesa que faça o sugerido e o requerido pelo vereador Marcelo de Santa Isabel e mande encaminhar todas as cartas registradas. O requerimento 290 do vereador David Nogueira, ele requer, em regime de urgência, que seja encaminhado ao presidente Uruan Sintra, que envie seus esforços e promova dentro do planejamento deste órgão melhoramento, pavimentação e sinalização da RJ 137, que liga as cidades de Valença a Vassouras, passando pelo distrito de Barão de Juparanã, caso não exista a possibilidade de recuperação total, seja realizada uma operação tapa-buraco emergencial. O sugerido se dá por inúmeros buracos existentes ao longo da rodovia mencionada. Ressalto que a referida RJ é uma importante via de ligação da cidade de Valença e Vassouras, berço de destaques do Vale do Café. Com o atual estado do Rio de Janeiro, as duas cidades deixam de... Com o atual estado da RJ, as duas cidades deixam de receber turistas que, sabedores das péssimas condições, optam por outros roteiros de turismo. Destacando que a RJ é via utilizada por toda a população do distrito, que possui mais de 5 mil moradores para deslocamento até a cidade, e que o atual estado da via tem causado os prejuízos. A pavimentação na via mencionada é de importância e relevância para a população. Fotos seguem anexo, retrata a triste situação da RJ. Sala das Sessões, 5 de setembro, vereador David Nogueira. Vereador, o requerimento 290 de 2019 do vereador David Barbosa Nogueira se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Requerimento 291 é do professor Rafael. O vereador com assento nessa casa e com o uso da atribuição que confere o artigo do regimento, requer ao prefeito Fernandinho informações sobre o total e atual quantitativo de vagas disponíveis para o estacionamento rotativo, bem como quantitativo de vagas disponíveis para idosos e para pessoas portadoras de deficientes. O artigo 41 da Lei 10.741, o Estatuto do Idoso, determina que 5% das vagas que devem ser reservadas para idosos e bem posicionados de forma a garantir a melhor comodidade dos mesmos. Já o artigo 47 da Lei 13.146 do Estatuto da Pessoa com Deficiência reserva 2% das vagas para as pessoas portadoras de deficiências, no qual a vaga deve estar devidamente sinalizada e com a especificação de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade. O Decreto Municipal 48 atualizou a emissão de credenciais de estacionamento para essas vagas especiais. Sala das Sessões, 5 de setembro, vereador professor Rafael. Requerimento 291 de 2019 do vereador Rafael de Oliveira Tavares, professor Rafael. Presidente, deixa eu só fazer um encaminhamento de voto, não vou discutir. É notória a questão de já tem um tempo do estacionamento rotativo, foi um grande avanço na questão de mobilidade urbana, mas agora é hora da gente ver de forma quantitativa se a lei está sendo cumprida. Da mesma forma que retirar a questão dos 15 minutos por decreto, vamos ver se realmente a lei do Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, estão sendo cumpridas. Se realmente as 830 vagas são reais, tem que ter no mínimo 45 vagas para idosos e 23 para deficientes. E se são locais de facilidade para essa população, não adianta você colocar uma vaga lá no cemitério, botar uma vaga lá na subida do Barroso, se o grande fluxo comercial é aqui no centro. Então a gente está aqui para cobrar, para que tenhamos as respostas eficazes para a gente cumprir o nosso papel fiscalizador. Obrigado, presidente. Vamos agora para a leitura... Michele chegou. Que se faça constar em ata a presença da vereadora Michele Vieira Cabral. Requerimento... Agora vai
os requerimentos dela. Lê os requerimentos da vereadora. Os dois Requerimento requerimentos. 288 da vereadora Michele Cabral. Ela encaminha a SEDAI solicitando informações sobre o excesso de cloro na água de abastecimento. Diante das inúmeras queixas da população, vem solicitar informações a respeito do excesso de cloro na água de abastecimento que tem causado ardência nos olhos, dermatites e desencadeando nas pessoas propensas as alergias respiratórias e crises constantes. Entendo que deve existir um limite a ser utilizado, de modo que não seja perceptível. Diante do exposto, vem solicitar a correção do nível de cloro de modo a garantir a qualidade de água sem causar danos à saúde. Sala de sessões, 5 de setembro, vereadora Michele Cabral. Requerimento 288/2019 da vereadora, Michele Vieira Cabral da Silva, se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Requerimento 289 da vereadora Michele, ela requer a aviação Princesa da Serra solicitando a manutenção das portas de elevação dos ônibus com acesso especial para cadeirantes. Sabemos que a frota da empresa acima vem apresentando de forma regular problemas básicos de manutenção, causando diversos transtornos para os usuários. Além disso, os ônibus adaptados com entrada para cadeirante vêm apresentando frequentemente problemas na porta de elevação. Diante do exposto, vem solicitar a frequência na manutenção dos ônibus adaptados para deficientes, de modo a garantir que os mesmos possam usar o transporte público com total segurança. Sala de sessões, 5 de setembro, vereadora Michele Cabral. Requerimento 289 da vereadora Michele Vieira Cabral se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Vamos agora para a leitura das indicações. Indicação 388 do vereador Marcelo. Ele indica em caráter de urgência ao prefeito municipal, com cópia para a Secretaria de Serviço Público e Defesa Civil de Obras, para a possibilidade da construção de um muro de contenção no barranco que permeia a Rua Olímpia Junqueira, Rua do Hospital, do número 31 a 64, no distrito de Santa Isabel. Conforme fotos em anexo, o barranco que permeia a Rua Olímpia Junqueira, no distrito de Santa Isabel, precisa com urgência uma avaliação feita pela Secretaria de Defesa Civil, uma vez que apresenta sua extensão muitas rachaduras, o que seria evitado com a construção de um muro de contenção. O referido barranco está ameaçando a segurança dos moradores e mesmo dos transeuntes que por ali circulam, uma vez que está na iminência de cair a qualquer momento. Sala das sessões, 3 de setembro, vereador Marcelo de Santa Isabel. A indicação 389 é do vereador Silvio Graça. Ele indica ao prefeito que se diligencia a ilustre secretária de saúde, a doutora Soraya Furtado da Graça, sobre a necessidade de ser retomado o trabalho de fisioterapia no, deve ser PSF de Pentanha, logo que esteja concluída a reforma das dependências da repartição pública municipal. Sala das sessões, 5 de setembro, vereador Silvio Graça. A indicação 390 é do vereador Pedro Graça. O vereador Pedro Graça, ele indica ao prefeito, através do setor responsável, que seja colocada em vigor a Lei Ordinária 2491, de 16 de dezembro de 2009, junto ao setor de cadastro da Prefeitura, oficiada Light e demais empresas prestadoras no município, a denominação correta do bairro Nossa Senhora da Conceição, antigo loteamento São Judas Tadeu. Apesar de constar a lei de 2009, até a presente data não foi aplicada com a devida denominação do bairro e seus logradouros. De acordo com a lei ordinária aprovada, o loteamento passou a denominar bairro Nossa Senhora da Conceição e as ruas receberam nomes de munícipes que fizeram parte da história. Em reunião realizada naquele bairro, foi solicitado pelos munícipes a regularização. Sala de sessões, 5 de setembro, vereador Pedro Graça. Vereadora Michele Cabral faz uma indicação ao secretário de Serviços Públicos solicitando providências com relação ao esgoto a céu aberto na rua da creche do bairro Vadinho Fonseca. Atendendo a solicitação dos moradores da referida rua, solicito o exposto acima. O esgoto a céu aberto é um transtorno de ordem de saúde pública, além do mau cheiro, a água contamina, propicia ao aparecimento de roedores e diversos insetos que invadem as residências, podendo causar acidentes e doenças. Desta forma, de modo a garantir a segurança, saúde e integridade, solicito o exposto, caso de urgência. Sala das sessões, 5 de setembro, vereadora Michele Cabral. O vereador David Nogueira faz a indicação 392, que através da Secretaria de Obras realize o programa de reparação de calçadas
no entorno da Escola Municipal Eduardo Leite Pinto. O devido calçamento, além de propiciar um melhor aspecto ao local, melhorará também o acesso dos alunos e demais pessoas que por ali transitam. Com isso, pedimos a realização dessa benfeitoria. Inúmeras pessoas utilizam o percurso para deslocamento, porém, com a depreciação do calçamento, preciso dirigir para o meio a via pública, dividindo a pista com veículos e motocicletas, correndo o risco de sofrer acidente. Além disso, o referido calçamento irá embelezar aquela área escolar, bem como deixar a todos da comunidade satisfeitos com a ação do poder público. Com a medida, buscamos ainda completar o ciclo de urbanização já projeto para a área que cuidará do asfaltamento da rua João Pereira da Silva, do término das obras da UBS do bairro São José das Palmeiras, Espala 1 e da revitalização da Praça Dó Remi, que fica na divisa entre os bairros de Espala 1 e São José das Palmeiras. Sala das Sessões, 5 de setembro, vereador David Nogueira. Indicação 393 do vereador professor Rafael. O vereador com assento nessa casa submete a indicação do plenário e que seja enviado um ofício ao excelentíssimo prefeito Luiz Fernando, que remeta para apreciação do senhor Hélio Lemos Suzano Júnior, secretário de Cultura e Turismo de Valença. Que a secretaria viabilize a inclusão da Associação Corporação Musical Pegasus Valenciano no planejamento orçamentário da referida pasta para a realização de repasses financeiros à associação. A referida associação tem realizado um excelente trabalho desde sua criação, destacando-se pela forma iminente de suas atribuições ligadas à cultura e arte. Beneficia diversos músicos e artistas, levando entretenimento e cultura a todos os lugares públicos, aumentando com suas atividades a expansão cultural e artística de nosso município. É inegável o resultado positivo das ações da associação, motivo pelo qual é conveniente que seja investido valores para o melhor desenvolvimento do trabalho. Sala das Sessões, 5 de setembro, vereador professor Rafael. E, por fim, a indicação 394 do vereador Silvio Graça, para indicar ao prefeito municipal e o secretário de Serviço Público para que seja restaurada a iluminação pública da Cachoeira de Pentanha, que se encontra deteriorada em razão do tempo ocorrido desde sua implantação até os dias atuais, ponderando por oportuno que o referido local é o maior e mais representativo cartão postal da localidade. Por outro lado, esclarecemos que o pessoal da manutenção da subprefeitura está apto a colaborar com o serviço aqui proposto, conforme nos asseverou o subprefeito em exercício. Sala das Sessões, 5 de setembro, vereador Silvio Graça. Encerramos as indicações. Chegou aqui agora... Peraí, rapidinho. As indicações serão encaminhadas, deferidas e encaminhadas aos órgãos competentes. Leitura da Comissão de Justiça e Redação sobre o veto do total do projeto de lei 33/2018, no qual foi aprovada a Lei 3026, que institui o SVO, o Serviço de Verificação de Óbito, e manifesta suas razões da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, com fulcro no artigo 52, parágrafo 1, e artigo 69, inciso 4, da Lei Orgânica do Município. Analisando o presente veto. Em seu comento, a conjuntura que a matéria implica indevida intervenção do Poder Legislativo, vulnerando a ordem fundante ao invadir esfera reservada à chefia do Poder Executivo, pois interfere na organização e administração do município. Em que, no ato normativo de nulidade, por vício de constitucionalidade formal em razão da indevida ingerência na esfera exclusiva do Poder Executivo. Cria atribuições para a Secretaria de Saúde, cria atribuição para os órgãos de vigilância sanitário, aumento de despesas, motivos determinantes do veto. Declinando tais razões à vista do flagrante de constitucionalidade formal por vício de iniciativa, contrariando ao princípio da separação de poderes. Diante do divulgado, passo a expor. O direito administrativo disciplina as relações entre os diversos entes e órgãos estatais, assim como a relação destes com os particulares, sempre buscando a realização do interesse público. José dos Santos Carvalho Filho afirma que o direito administrativo é o conjunto de normas e princípios que, visando sempre o interesse público, rege as relações jurídicas entre as pessoas e os órgãos de Estado, entre as coletividades que devem servir.
Pode-se conceituar o direito administrativo como ramo do direito público, que disciplina um conjunto de regras e princípios jurídicos, visando a realização do interesse público aplicável às relações entre os diversos órgãos e entes estatais, com particulares e a coletividade em geral. Os modernos textos constitucionais, de forma crescente, consagram uma grande quantidade de princípios em seus textos, positivando os princípios desses consagradores de direitos fundamentais. Assim nos ensina Paulo Bonavides, ao comentar a evolução histórica da juridicidade dos princípios. A terceira fase, enfim, é a do pós-positivismo, que corresponde aos grandes momentos constituintes das últimas décadas desse século. As novas constituições promulgadas acentuam a hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em pedestal normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais. Referidos aos princípios previstos no texto constitucional, sendo a nossa Constituição um exemplo de consagração de tais princípios, serve de fundamento todo o ordenamento jurídico. É importante ressaltar que a distinção entre as espécies de normas, princípios e regras, para melhor entender a sua natureza e, consequentemente, dar-lhes a melhor e mais efetiva aplicação diante das respectivas situações fáticas, enquanto as regras são adotadas de um caráter bem fechado, com grande grau de especificidade, os princípios são dotados de altos graus de generalidade. Esclarecendo tal diferenciação, assinala o professor Will Santiago Guerra Filha, que uma das características dos princípios jurídicos que melhor os distingue das normas, que são regras, é a sua maior abstração, na medida em que não se distingue das normas que são regras. Reporta ainda que, hipoteticamente, nenhuma espécie de situação fática que suporte a incidência da norma jurídica. A ordem jurídica, então, enquanto conjunto de regras e princípios, pode continuar a ser concebida à Kelsen, como formada por normas que situam em distintos patamares, conforme seu maior ou menor grau de abstração ou concreção. Em um ordenamento jurídico de estrutura escalonada, no patamar mais inferior com maior grau de concreção. A nossa Constituição traz a previsão de inúmeros princípios jurídicos, que em muitas ocasiões colidem com outros princípios constitucionais. Em outras, há colisão de duas situações de conflito, que permitem a melhor diferenciação das normas em relação aos princípios. Quando uma regra colide com os princípios, é inquestionado, como afirmado anteriormente, que este prevalece sobre aquela, posto que as regras encontram seus fundamentos nos princípios que são a base do ordenamento jurídico. O conflito entre as regras resolve-se pelo aniquilamento de uma delas, aplicando-se a outra, ou seja, uma das regras é afastada pela perda da validade. O caso e assunto, o veto total do Poder Executivo ao projeto de lei 33/2018, que institui o SVO, aonde dá razão manifestada flagrante de constitucionalidade formal, por vício de iniciativa contrariando ao princípio da separação dos poderes, passa-se a expor. Como afirma o professor Celso, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é princípio geral do direito, inerente a qualquer sociedade. E a própria condição à sua existência, assim, não se radica em dispositivo específico da Constituição, ainda que inúmeros aludam e impliquem manifestações concretas dele, como, por exemplo, os princípios da função social da propriedade e da defesa do consumidor. O princípio da finalidade pública deve ser sempre o escopo do administrador, buscando realizar relevantes interesses coletivos. Aos atos administrativos devem ser justificados, assim, o princípio da motivação, funciona como instrumento de controle em relação às atividades do administrador. Devidamente motivado, o povo titular do patrimônio público consegue identificar as razões que levaram à prática de determinado ato administrativo. O STF encostou um entendimento no sentido que as hipóteses de limitação de iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no artigo 61 da Constituição, que trata da reserva da iniciativa de lei do chefe do Poder Executivo. Não se admite, assim, a interpretação ampliativa do aludido dispositivo constitucional para compreender matérias, além daquelas referências ao funcionamento e estruturação da administração pública, mais especificamente a servidores do órgão do Poder Executivo. Nesse sentido, aludo o julgamento da ADI, da inconstitucionalidade 2672, a relatoria foi ação de inconstitucionalidade da ministra Ellen Grace, o relator foi o ministro Aires Brito, do pleno do tribunal, tem um número aqui. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei acatada não cria ou estrutura para qualquer órgão da administração pública local. Não procede a alegação que qualquer projeto de lei que crie despesas só poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de limitações da iniciativa parlamentar estão previstas em número cláusulas no artigo 61 da Constituição do Brasil,
matérias relativas ao funcionamento da administração pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo, precedentes assim somente nas hipóteses previstas no artigo 61, parágrafo 1 da Constituição, ou seja, nos projetos de lei cujas matérias sejam iniciativa reservada ao Executivo, que o Poder Legislativo não poderá criar despesas. Ressalto, ademais, no tocante à reserva de iniciativa, pacificou jurisprudência no sentido de que a reserva de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo é prevista no artigo 61, parágrafo 1, inciso 2 da Constituição, somente se aplica aos territórios federais. Ademais, as hipóteses de iniciativa privativa devem ser interpretadas de forma taxativa, não apenas no sentido de que a exposição constitucional é categórica, mas também, especialmente, porque não se deve expandir por via interpretativa o abarcamento de seus dispositivos. De acordo com a interpretação que alcançamos a ser mais adaptada no sistema constitucional brasileiro, a linha do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal, não veda ao Legislativo iniciar projeto de lei sobre políticas públicas. Assim, abrigamos a ideia de que a exclusividade da iniciativa do Executivo restringe-se efetivamente às leis de concepção. Perceba-se que, adotar esta linha de alegação, é necessário distinguir a criação de uma nova atribuição, o que é vedado mediante iniciativa parlamentar. No caso em exame, é indispensável a correta interpretação do constitucional do princípio da proporcionalidade, que privilegia o princípio de respeitando no mínimo possível o princípio colidente, procurando não afetar o seu núcleo essencial. Sendo assim, o princípio da finalidade da motivação do interesse público, motivo pelo qual não vislumbra nenhum vício de inconstitucionalidade. Voto. Ante o exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina pela rejeição do veto total ao presente projeto de lei 033. Por fim, sala das comissões, faz o vereador Saulo e assina Michele Cabral, o vereador David Nogueira. Vamos agora para uso da tribuna dos seus vereadores. Primeiro vereador, Silvio Rogério Furtado da Graça. Não? Boa noite, companheiros vereadores, todos que nos assistem nas suas casas, pela internet, no seu trabalho. Iniciamos nossa fala de hoje para fazer um convite a todos os valencianos para o nosso desfile dia 7 de setembro, que vai ocorrer neste sábado. Já chegou o convite aqui para os nossos vereadores. E também, nesse dia especificamente, nós vamos, junto com o meu amigo Carlinhos, fazer a fundação de um grupo, chama-se Grupo Independente de Valença de Carros Antigos. Vai ser fundado no dia 7, né? E eles vão fazer o desfile também na Nilo Peçanha, no momento do desfile cívico. Então vai correr às 10 horas, mais ou menos 10, 10 e meia, o desfile dos carros antigos do município de Valença e a fundação desse grupo. E depois eles vão fazer uma exposição ali no Jardim de Cima, em frente do antigo cinema. Então esse grupo tem o apoio da CIVA e também da Prefeitura, lógico, e na nossa querida, que está envolvido com todos os movimentos de Valença, a Unifaar, que é importante nessa união desses grupos para o bem da nossa cidade. Então estão todos convidados. Quero também falar a respeito do nosso pequeno e mais charmoso distrito da nossa cidade, nosso querido distrito de Pentanha, que fizemos junto, eu e Pedro, uma homenagem muito emocionada, né, que partiu, né, da gente, da nossa reforma do posto de saúde, de colocarmos o nome do posto, porque o posto foi fundado pelo ex-prefeito Clóvis Correia e não tinha designado um nome específico, procuramos saber, e tinha uma placa só na fundação
construído pelo ex-prefeito Clóvis Correia, pai do Luiz Antônio, avô do nosso querido companheiro Saulo Correia. E a Deise foi uma funcionária, né, do nosso posto, esposa do nosso querido amigo Valtinho, parceiro nosso lá de Pentanha, nas cavalgadas, do carnaval, de todo o desenvolvimento. Marcou muito a Deise, a sua passagem, que foi pena, que foi muito rápido, né? Morreu muito nova. Então, entramos também com pedido para aproveitar a reforma de já fazer a nossa sala de fisioterapia, que provisoriamente fica lá na colônia, e vamos aproveitar, vereador Fábio Antônio, também, no Dia Internacional do Voluntariado, Proteção do Meio Ambiente, como o Fábio Antônio falou aqui na última sessão, nós vamos fazer a nossa parte lá no nosso pequeno distrito, Fábio Antônio. Vamos fazer o projeto na reunião de terça-feira, do plantio de árvores, né, na margem do nosso querido Rio Bonito, e também lançar o projeto repovoamento de peixes no nosso rio, e futuramente fazer lá, né, todo aquele aspecto bonito que tem a nossa cachoeira. Já pedimos hoje para fazer a reforma da iluminação. Então, está de parabéns o nosso coordenador Rinaldo, que é o coordenador do projeto Águas de Rio das Flores. Quem que passa ali na estrada de Conservatório a Valença, a gente presencia esse projeto, porque ali há dois proprietários visivelmente, né, dentro desse projeto, que cercou todas as nascentes com plantio de árvores, então, que já foi consolidado no plantio de mais de 1 milhão de árvores nesse projeto, que é de suma importância para o futuro da nossa cidade, porque a proteção das nascentes que vai para o Rio das Flores, que abastece a nossa água aqui para a nossa cidade. Então, é de suma importância, a gente sabe disso, um lançamento do nosso querido e amigo André Correia, que tinha uma visão futura em relação ao meio ambiente. Então, nós vamos fazer nesse sábado, dia 21 de setembro, vai ser um dia internacional do voluntarismo da proteção do meio ambiente. 170 países vão participar desse dia. Então, vai ser o dia inteiro, né, com transmissão online, com esses 170 países, voluntariado de proteção de meio ambiente, com plantio de árvores, reciclagem, proteção das nascentes, proteção dos rios, fazer com que a matéria em si, Marcelo, que está no auge, que eu disse ao Rinaldo, que é a questão das queimadas. Então, vamos fazer uma reunião, Marcelo, você poderia participar com a gente na terça-feira agora, às 9 horas, lá na FAA, para cada distrito fazer seu concede uma projeto. parte, vereador? Pois não, vereador Marcelo. Eu, ouvindo atentamente, como diz o nosso decano, Pedro Graça, já há um movimento no Distrito de Santa Isabel de nós fazermos, né, 2 ações no distrito. Primeira ação seria uma limpeza no Rio São Fernando, né, em toda a extensão do Distrito de Santa Isabel, lá da ponte, lá de cima, Coronel Leite Pinto, da ponte, até lá no bairro Matadouro. Dentro do rio, fora do rio, catando material de garrafas PET, plástico, ferro, o que for, praticamente o que não for orgânico vai ser retirado. E a outra ação seria na Serra da Beleza, a própria limpeza, né, de detritos, de coisas que não são orgânicas, e o replantio de árvores. E há uma terceira linha de ação para fazermos na comunidade São Bento, lá em Santa Isabel, que seria ou a limpeza da RJ 153, né, praticamente do lado que acompanha a RJ 153 naquele trecho lá na região de São Bento, ou no próprio Rio São Bento, né, que corta lá, pelo que a gente vê o rio de certa forma está até limpo. Então, talvez opte-se por essa limpeza nas margens da RJ 153. Obrigado, vereador.
é importante cada distrito aproveitar esse ensejo dessa data para a gente poder organizar. O vereador Fábio Antônio está organizando lá o plantio de mudas de árvore ali na Avenida do Contorno, aproveitar que já está sendo toda limpa lá pelos funcionários da prefeitura. Então é importante, é de suma importância, volto a falar, a gente se envolver realmente com essa questão do meio ambiente, porque tem que partir, né, não só dos órgãos públicos, partir da gente, essa questão da proteção. Eu digo sempre lá no bairro da Varginha, que é um bairro que a gente já limpou lá 2 vezes aquele córrego do projeto Limpa Rio, mas que infelizmente as pessoas continuam ainda jogando sofá, enfim, várias coisas naquele córrego, que é um córrego, né, que entra lá na Ponte do Prado, para quem conhece, e esse córrego vem também em conjunto com o Rio das Flores para abastecer a nossa água aqui no nosso município. Obrigado, presidente. Vereador David Barbosa Nogueira. Boa noite, presidente, mesa, senhores vereadores, assembleia que nos assiste, internautas que acompanham aí a audiência da nossa Câmara Transparente. Presidente, vim hoje para relatar um avanço que tive junto ao DR para que Valença possa ter os olhares voltados do DR para a RJ 137, que liga Valença Vassouras, passando por Juparanã. Hoje aquela RJ ali é uma RJ fundamental para o desenvolvimento não só do turismo na cidade, mas principalmente pelo deslocamento da população de Juparanã para Valença. É a única via totalmente asfaltada, né? Quem não quiser passar por aí tem que dar volta ou por Barra do Piraí ou passar por Sebastião de Lacerda. Então, assim, é a via mais eficiente para que se faça o trajeto. É uma via hoje que fica no coração do Vale do Café, entre Valença e Vassouras ali, é uma via de importância para o turismo. Valença hoje já está qualificada no mapa do turismo do Ministério da Embratur, do Ministério do Turismo, como categoria B, que é uma categoria que prevê investimentos significativos no segmento do turismo na cidade. Então, eu acho que aquela RJ ali ela precisa ter um olhar estratégico por parte do município. E aí, em conversas avançadas com o DR, eu recebi a notícia de que vai vir uma operação aí emergencial para tentar diminuir um pouco os transtornos e diminuir um pouco os buracos daquela RJ, da Valença Juparanã, e já sendo colocada num planejamento estratégico do governo do Estado, presidente, um total recapeamento da RJ, uma melhoria total da RJ Valença Juparanã, da 137. Isso é um programa do governo do Estado que conseguiu enxugar já nesse ano mais de 200 milhões de reais só com o Detran, e esse dinheiro vai ser todo investido no melhorio de rodovias. Eles estão começando lá pela parte norte e noroeste, e eu pedi, já fui atendido, graças a Deus, para a colocação da RJ 137 nesse programa aí de total melhoramento das rodovias estaduais. Então, eu fico muito feliz e ter novamente uma esperança aí da gente ver uma remodelagem para aquela RJ ali. É uma RJ que foi asfaltada, já tem mais de 20 anos, e ela precisa aí dessa atenção para melhorar e diminuir os transtornos aí. Então, é um avanço que nós tivemos aí, e breve a gente já vai ver a operação ali de melhoramento da RJ 137, que liga Valença a Vassouras ali. Um abraço, era só isso que vinha para falar hoje, presidente. Uma boa noite a todos aí, essa aí foi mais uma hora da virada aí. Vereadora Fabiane. Vereador Fábio Antônio. Boa noite, senhores vereadores, à mesa, assistência e internautas que acompanham a sessão na noite de hoje. Eu só venho na tribuna nessa noite para deixar registrado nos anais da casa
o absurdo do nosso governo do Estado do Rio, que depois de muito trabalho, um trabalho de uma semente plantada lá em 2017, onde se tratava, Fernando, de cursos profissionalizantes do Senai nos distritos, que sei que você tem ligação aos distritos, para se começar um distrito, após o outro ano, o próximo distrito, e, consequentemente, nós mesmo tendo uma das melhores sedes de curso profissionalizante do Senai no nosso município de Valença, que funciona ali depois da delegacia legal, nós temos a dificuldade da logística, por causa de horário de ônibus, dos alunos dos distritos para se locomover a um curso do Senai. Termina-se esses cursos 9 horas, 8 horas, 10 horas da noite, e eles não têm ônibus para retornar para os seus distritos. Fora e sem contar com o custo das passagens, com o custo de um lanche, que o camarada saia lá de Santa Isabel, que saia lá de Juparanã, para se deslocar, que nem Vassouras mesmo tem mais o curso do Senai dentro de Vassouras, que já acabou o curso do Senai dentro de Vassouras. Então, é um privilégio, quando a gente consegue, e muito trabalho, quando se consegue, lá na Firjan, um bom relacionamento, um bom trâmite, que o Senai é subordinado à Firjan, de se instalar cursos profissionalizantes nos distritos. Pois bem, depois de tudo feito, depois de todo mundo com as suas matrículas, nós recebemos ontem o que já era esperado desse novo molde do governo do Estado, de tratar as coisas referentes ao povo com uma certa distância. Nós recebemos uma negativa, vereador Silvio Graça, sendo que o Colégio Alfredo Gomes, que é do governo do Estado, no distrito de Conservatória, tem lá 10, 12, 13 salas fechadas e ociosas por causa da municipalização do Estado migrando seus alunos para o município. E aí você fica indignado, porque um Estado, um país que se fala em educação, se fala em capacitação dos jovens e adultos do nosso município, nós temos um governo do Estado que fecha as portas, bate a porta na cara de jovens e adultos que estão lá esperando, já era para essa semana ter dado início aos cursos do Senai dentro do distrito de Conservatória. Então, nós temos um governo do Estado que, para o distrito, só vou falar somente por distrito de Conservatória, está sendo cruel. Até o dia de hoje, vereador Silvio, o governo do Estado com Conservatória está sendo malvado, cruel, porque não fez nada para que se possa levar um curso profissionalizante, fecha as portas para os jovens e adultos do distrito e ao redor do distrito. E para completar nesse ano, e para fechar com chave de ouro esse ano de 2019, esse mesmo governo do Estado tira de um núcleo de esporte do governo do Estado o Fábio, que treina lá mais de 100 crianças do nosso distrito. Então, que bela resposta esse governador que aí está deu a um distrito que lhe deu a vitória. Em retribuição à vitória que o nosso governador recebeu no nosso distrito, vereador Silvio, a primeira, ele tenta viabilizar um curso profissionalizante dentro do distrito, nem que eu pegue uma casa minha no distrito e deixe fechada 3 meses, mas o curso vai ter no distrito de Conservatória. Se amanhã o governo do município não conseguir a liberação
de uma sala no Colégio Maria Medianeira, eu vou pegar uma casa que eu tenho que está vazia na rua lá do Dó-Ré-Mi e vou botar o curso do Senai dentro da casa. Que vergonha para as instituições públicas. Que vergonha, Fernando, para o governo do Estado deixar fechada, empoeirando e dando teia de aranha, 13 salas no Alfredo Gomes, inviabilizando 112 matrículas do Senai. Conservatório, em 2018, deu 22% dos formandos em empregabilidade. Tem rapazes, jovens lá, tia Rose, que estão trabalhando em empreiteira da Light, na CSN, foram buscados para postos avançados no Exército aqui em Valença, porque tinham um diploma de qualificação de eletricista predial, de computador, enfim. E agora nós estamos lá, à mercê de perder os cursos, perder as matrículas, porque ali não é bagunça, tem um cronograma, tem etapas a serem vencidas. Não é igual o governo do Estado, que quando não tem o professor, ele aprova o aluno. Passa o aluno de qualquer jeito. Fica um aluno que vai para uma série subsequente, sem base da que passou, porque ele não teve a matéria. Então essa é a resposta que o governador pedestal, que o governador monárquico tem com o nosso interior do Estado e hoje, em específico, com o Distrito de Conservatória. Um governador que tirou o Fábio, que sempre foi voluntário e treina mais de 100 crianças dentro do distrito, tirou ele de um programa do governo do Estado e, para completar, fecha as portas para a educação, fecha as portas para a qualificação, fecha as portas para a geração de emprego e renda, fecha as portas e vira as costas para você, morador de Conservatória, que teve a esperança no governador Carequinha, que está aí para enganar, para dar saltinho, para fazer graça, tem que governar, falou que acabava com a violência do Rio em 6 meses, cadê? Hoje estão matando jovens, matando mulheres grávidas, enfim, mata um de cada dois dias. Cadê o governador que ia acabar com os milicianos? Cadê o governador que ia olhar pela educação? Um governador que começou a governar já pensando em ser candidato a presidente da República. Nem começou o dever de casa, já quer ser presidente da República. Deus me livre e guarde. É um absurdo. Aguarde vocês, moradores dos distritos, moradores, principalmente agora que eu estou falando do Distrito de Conservatória. O Alfredo Gomes tem 13 salas fechadas, com funcionários, com tudo à disposição, e não pode ceder uma para qualificar você, jovens e adultos, que têm um curso do Senai, já com as suas inscrições a ponto de ser vencidas. Meu muito obrigado, fica aqui a minha indignação. E gostaria que tivéssemos uma resposta positiva, e não a resposta que o Carequinha está mandando aqui para a Câmara Municipal. Muito obrigado e boa noite. Vereador Marcelo de Santos Abel. Boa noite a todos, boa noite, nosso presidente, demais vereadores, funcionários dessa casa, aqueles que se encontram aqui na assistência, aqueles que nos acompanham pela rede. Como todo mundo já tem o conhecimento, né, do incêndio que aconteceu no Parque Natural da Serra da Beleza, Santa Isabel, assim como as margens da RJ 137, 153, lá no sentido Volta Redonda,
né, queimadas criminosas. Eu acho, presidente, que o mínimo, a gente até discutiu isso no ano passado, no ano retrasado, né, de ver a possibilidade do bombeiro, né, junto com a parceria com a prefeitura, em montar uma brigada de incêndio voluntária em cada distrito, ou até aqui mesmo na sede, tendo em vista aí o incêndio na Serra dos Mascates. Mas eu acho que a gente tem que voltar os nossos olhos, as nossas discussões, para aprofundar um pouco. Então, surgiu a ideia, presidente, eu peço a todos os vereadores que assinem com a gente aí esse requerimento, solicitando aos órgãos, né, Bombeiro, Polícia Militar, INEA, próprio Ministério Público, que tantos nos cobra, para que a gente comece a discutir nessa reunião medidas profiláticas, medidas efetivas, né? Sabemos que é difícil controlar, monitorar, uma pessoa passa numa estrada deserta, joga um cigarro ou joga algum produto químico e bota fogo e vai embora. Eu sei que é difícil a gente ter esse controle, mas nós precisamos ter uma medida mais efetiva. Então, eu acho que nada mais, nada menos que um primeiro passo, uma reunião, né, talvez posteriormente fazermos uma audiência pública, né, voltada para esse assunto, e aí cresce de importância o poder municipal, né, e tentarmos criar uma brigada voluntária de combate a incêndio, nos distritos, aqui na sede, como eu já falei, para a gente tentar minimizar esses problemas que acontecem todos os anos. Como a vereadora Michele sempre fala, os animais, né, a defensora dos animais, sofrem muito e a gente acaba vendo isso aí. Então, eu acho que a gente tem que tomar uma medida proativa e o que encontramos para o momento foi essa reunião que será realizada lá em Santa Isabel no dia 30. Por isso, nós pedimos para que essa casa encaminhe por AR a esses órgãos, para que todos os órgãos se façam presentes nessa reunião. Segundo ponto, presidente, terça-feira fui no DR também, vereador David, e realmente tenho boas notícias, né? Eu tive lá com o Rafael Moreira, tive lá com a dona Elizabeth, engenheira, né? Inclusive, professor Rafael, ela me mostrou 2 processos de 2 quebra-molas seu, que já está sendo feito estudo, o pessoal já está indo no local, vendo as possibilidades, a coisa está caminhando. E, logicamente, eu fui ver de Santa Isabel, né, aqueles buracos lá no asfalto, na saída de Santa Isabel para a Conservatória e Santa Isabel para Santa Rita de Jacutinga, próximo ao Zacarias, né, buraco esse que já... Aí a gente parabeniza a Associação de Moradores de Santa Isabel, que já entrou no Ministério Público pedindo esse reparo, né, com urgência, mas também tivemos coisas positivas com relação à instalação de 3 lombadas eletrônicas, que lá no final vai acabar sendo o nosso famoso quebra-molas, em 3 pontos no distrito, e lá na curva, na estrada próximo ao quilômetro 28, onde faleceu um grande amigo meu, há um tempo atrás, né, 3 pessoas que estavam dentro do carro faleceram, né, uma veio a falecer na hora, que é esse meu amigo Sandro, e posteriormente, naquele mesmo dia, o Jurandir faleceu também, mas à noite, no outro dia, a esposa do Sandro, a Cristina, faleceu. Então, aquela curva já tem o registro de muitos acidentes, de muitos problemas ali, muitas colisões. Então, a gente está pedindo, pelo menos já foi apalavrado, na próxima sessão eu estou entrando com um requerimento pedindo uma sinalização melhor daquele trecho. E no Rio de Janeiro também, nós tivemos no INEA, tendo a questão da reforma da rodoviária de Santa Isabel em pauta, pois
o centro administrativo do Parque Natural da Serra da Beleza está hoje na estação rodoviária de Santa Isabel, ocupando aquele lugar onde ficava a Polícia Militar. Então, já tínhamos um acordo, já tínhamos um entendimento que o INEA ocuparia aquela instalação, de contrapartida, o INEA reformaria a rodoviária de Santa Isabel. Então, estivemos lá no INEA, muito bem atendido pelo seu Newton, e a coisa parece que vai caminhar. Então, hoje nós encaminhamos esse requerimento ao INEA, provocando oficialmente aquele órgão para que realmente as coisas aconteçam. No mais, a gente agradece. No mais, a gente... estava faltando o último ponto que o vereador Silvio comentou aqui, da ação no dia 21. Então, Silvio, nós já estamos conversando com a FAA no Distrito de Santa Isabel. Nós vamos fazer uma limpeza do Rio São Fernando, naquele trecho ali da ponte, próximo à casa da dona Marilza, até lá no bairro Matadouro, tanto dentro do Rio como fora do Rio, colhendo garrafas PET, todo o material que não é orgânico. Simultaneamente também estarão duas equipes na Serra da Beleza, uma equipe fazendo esse tipo de limpeza também, recolhendo detritos, coisas que não são orgânicas, e uma outra equipe fazendo o plantio de aves nativas no parque. E há uma conversa ainda de uma terceira ação na comunidade de São Bento, lá em Santa Isabel, de fazermos uma ação à margem da RJ 153, e é isso praticamente que a gente tem para a noite de hoje. Muito obrigado, uma boa noite. Hora da virada, né? Como é que é? A hora da virada. Obrigado, vereador Marcelo. Vereador Paulo César Alves Pena. Rapidinho, eu só não sei se essa limpeza desses rios aí vai ser só no Rio São Fernandes ou vai ser aqui no Rio das Flores, vai ter para cá também, ô vereador? Não, isso aí é uma ação, diz o Marcelo, uma ação voluntária partindo da FAA, de um projeto, ele é um projeto internacional, vai ser um dia internacional de voluntariado de proteção do meio ambiente. Então, cada localidade se manifesta e apresenta a sua ideia. Eu e o vereador Pedro vamos dar a ideia do Rio Bonito lá, porque tal. Marcelo vai fazer lá em Santa Isabel. Os Paranãs está vendo o que a gente pode fazer. Vai ser um dia interligado no mundo todo. Então, o mundo todo, 170 países, vai estar sabendo que o Marcelo está fazendo uma ação. Vai estar sabendo que nós estamos fazendo uma ação no Rio Bonito. Vai estar sabendo que vai ter uma ação em Valença, ali no Jardim de Cima, entendeu? Então, vai partir, por exemplo, na passagem. O que você idealizar de fazer na passagem um movimento de proteção do rio, de limpeza do rio da passagem, por exemplo, você junta lá aquela turma sua lá e faz de manhã uma limpeza no rio da passagem, entendeu? Tem que filmar aquela coisa toda. A reunião vai ser terça-feira. Terça-feira, isso aí. 9 horas lá na FAA, com o Rinaldo. Mas eu acho que essa limpeza, ô, vereador, não teria que ser no Rio da passagem, não teria que ser lá em Chacrinha, não teria que ser aqui no Bar de Pátio, tinha que ser nas valetas, porque vem o período da chuva aí, Faz uma ação com a turma e limpa a valeta, vale. Porque a valeta, entendeu? Quem vê a valeta aí, nossa senhora, essa sujeirada vai tudo para dentro do rio, vai tudo para o rio. A primeira chuva forte que der, limpou, essa sujeira vai para onde? Vai tudo para o rio de novo. Então, eu acho que tem que limpar essas valetas de dentro da cidade. A valeta é pesada para você arrumar voluntariado, Celso. Mas tem que ser. Se quiser limpar o rio, tem que limpar. Que a sua turma faz mesmo. Tem que limpar a valeta. Sua turma faz. Primeiro as valetas, para depois o rio. Obrigado. Professor. Senhor presidente, professor Rafael, senhores vereadores, assistência, os nossos internautas. Senhor presidente, primeiro eu quero aqui agradecer a um convite que recebi da comunidade dos Machados na semana passada, e onde nós tivemos uma reunião com a Gláucia, a sua irmã,
filha do Sandrinho, e nós abordamos alguns assuntos, e um dos assuntos que vocês me pediram, hoje eu reiterei um pedido aqui ao prefeito que faça valer uma lei que já está definindo o nome das ruas, porque o correio não sobe. Então, uma das ações que vocês me pediram, nós já estamos providenciando para que a gente possa retornar e, aos poucos, a gente ir num crescendo. Mas fiquei muito agradecido pelo convite e a reunião foi boa, gostei muito. Vamos voltar, podem ter certeza disso, porque a nossa missão aqui é trabalhar em prol da nossa comunidade. Também tive numa reunião em João Honório, foi a causa da minha falta aqui a reunião, tinha uma missa e teve uma reunião com a comunidade, lá tem algumas situações complicadas, como água, e a gente conseguiu também levantar as necessidades, e a reunião foi numa quinta, senhor, porque como teve a missa, então facilitou a vida das pessoas da comunidade da área rural. Então, a reunião nós tivemos bastante pessoas, porque, pessoal, depois da missa, fomos direto para a reunião, e a gente também vai colocar em prática aquilo que foi combinado, para que as coisas aconteçam lá, e eles vão promover uma festa no dia 15 de outubro, onde vai chegar um convite também para os nobres colegas vereadores, dia de Nossa Senhora de Dávila. Também, Silvio, o torneio leiteiro do Francinho e da Jane também deu certo, nós tivemos lá no sábado, tinha 8 ou 9 animais, os mineirinhos animaram a festa, foi bacana, e eu disse para o Francinha, e liguei para o nosso secretário de Agricultura, Edmar, vou levar o Edmar lá no estabelecimento dele, lá na propriedade dele, ele tem um local muito adequado para se fazer uma festa regional, localizada, e aí, se der tudo certo, Silvio, nós vamos preparar um grande evento para o ano que vem, segundo torneio leiteiro, já mais com apoio, porque ele chegou muito em cima e acabou que não teve condições da prefeitura poder participar naquilo que ele necessitava. Mas eu acho que para o ano que vem a gente vai conseguir ter êxito e fazer uma grande festa lá para aqueles produtores rurais. E também tive com o prefeito, e ele tem falado que os ICMS têm caído muito. As receitas, Celcinho, que vinha na faixa de 1 milhão, 1,5 milhão, está vindo 1,2 milhão, 800 mil, e isso é muito complicado, porque um prefeito que tem uma despesa certa e uma receita oscilando dessa maneira, as coisas começam a se complicar. E a gente precisa aqui na Câmara, até me proponho também a participar, porque nós somos fiscalizadores, não só das ações do prefeito, mas também daquilo, principalmente, que vem para o prefeito. Porque nós estamos vivendo um momento complicado na economia, mas tem indícios que parece que está havendo um crescimento, e se está havendo um crescimento, o Estado precisa repassar, a gente precisa ver essa fatia. Essa fatia já não era boa, David. Se for mexida e pegar um pouquinho de cada município, aí a nossa situação vai ficar pior ainda. E nós, que os municípios do interior, sobrevivem desse repasse. Então, acho que nós aqui da Câmara poderíamos até criar uma comissão para entender como é essa fatia, como se divide esse dinheiro. Se tem condições de melhorar um pouco, porque a nossa vida gira em torno disso. As nossas despesas são grandes, a prefeitura está andando, e a gente precisa chegar mais para perto disso. Entendo eu que senão fica o prefeito sozinho esperando terça-feira e abrir e ver na conta quem caiu e falar, meu Deus, como é que eu faço? E aí começa uma situação difícil, porque as despesas elas são praticamente certas e líquidas. E em cima disso, Silvio, eu venho acompanhando e vi a desenvoltura do prefeito Fernandinho Ingraças em cima dos agentes. Foi uma ação que deu certo, ele tomou a decisão acertada, passou a bola para o Ministério Público, ele que defina a situação, se ele acha que tem indícios de fraude, alguma coisa, que mande para a Justiça, que a Justiça procure as provas e aplique a sentença, porque o prefeito não vai
tomar de medida administrativa numa situação dessa, em que, como diz o procurador aqui nessa casa, não existe prova definida. Então, o prefeito tomou a decisão certa, lógico que eu tinha certeza que ele ia tomar, só que o prefeito Fernandinho Graça, ele não é de ficar falando o que vai fazer, né, o que toma as decisões certas nas horas certas, e isso é extremamente importante, e trouxe muita tranquilidade a todos os agentes, sendo que o processo das vagas ociosas vão acontecer e vai ter um processo também de vaga de reserva, também que as pessoas que quiserem fazer para as vagas reservas também, aquele que estiver nessa dúvida e fizer uma vaga reserva e passar, ele pode ocupar a vaga dele. Mas parabéns para o prefeito pela decisão tomada, e eu não tinha dúvida nenhuma de qual decisão ele ia tomar, porque, repito, já falei aqui, que o prefeito Fernandinho Graça, ele teve uma escola muito boa, senhor. Uma escola do Fernando Graça, de 4 mandatos. E o homem, seu Alcino, não é prefeito de uma cidade 4 vezes à toa, não. De jeito nenhum. Você não comanda uma cidade 4 vezes à toa. É porque você tem uma virtude muito boa. E o Fernandinho ficou atento a esses mandatos do pai, e ficou gravado na minha mente aqui, Silvio, uma frase do André. O André falou comigo, senhor Pedro, o Fernandinho é o prefeito certo para o momento certo. Isso ficou gravado aqui, e o tempo é dono de tudo, de todas as verdades, e eu estou vendo agora que realmente ele tinha muita razão, que é um cara extremamente honesto, sério, dedicado, que vem surpreendendo. Apesar de todas as dificuldades, ele vem surpreendendo muita gente. Ele vem até causando um pouquinho de insatisfação, porque o adversário, quando percebe o sucesso, ele fica incomodado. Aí ele começa a buscar os defeitos. E defeitos que ainda não tem. Porque nós estamos diante de uma cidade organizada, ordeira, onde as coisas estão acontecendo dentro dos limites, sem extravagância nenhuma. Você não vê o Fernandinho Graça respondendo ninguém, brigando com ninguém, em lugar nenhum, nem no Face, nem em microfone, nem nada. Você vê o prefeito de Valença, 6 horas da manhã na garagem, chegando 8 horas em casa e trabalhando muito, visitando o distrito, presente em todas as solenidades importantes, fazendo aquilo que foi chamado, governar a cidade, dar tranquilidade à população e dar uma esperança, Silvio, para aqueles que buscam um emprego, que buscam uma qualidade de vida melhor. Esse é o nosso caminho. Valença está num caminho muito importante, estamos vivendo um momento extraordinário, em que a gente precisa muito refletir aquilo que vivemos para não cometermos erros que talvez sejam irreparáveis. Quando vi uma frase do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele disse que o presidente da República é fruto de nossos erros. Não vou chegar a tanto, mas digo para vocês, houve tanta confusão que apareceu alguém determinado, com uma voz ativa, e levou a presidência da República, que talvez em outros tempos não levasse. E isso nós não podemos permitir aqui em Valença. Aqui em Valença precisa ter um trabalho organizado, como está tendo, e precisa estar à frente do município pessoas focadas em trabalhar pelo município. E quando eu falo focadas em trabalhar pelo município, aí eu cito um exemplo, senhor. O Instituto de Previdência, que vinha correndo um risco violento porque não tinha compromissos com os prefeitos. Não pagava e depois parcelava, e a vida daqueles 3.000 funcionários, 2.800 ou 2.500, cada vez mais, Silvio, indo para um buraco. E o prefeito Fernandinho Graça bateu a mão, segurou e está garantindo para vocês um futuro certo. Vereador. Já estou terminando, vereador. Então, eu fico muito tranquilo, mas muito tranquilo, quando eu coloco essas palavras aqui, porque elas são verdadeiras e todos estão notando isso. Nós não temos um prefeito
que vai fazer milagre, mas temos um prefeito competente, que está cumprindo o seu papel com muita sabedoria e com muita maestreza. Obrigado a todos e um abraço. Vereador, professor Rafael de Oliveira Tavares. Obrigado, presidente. Vamos agora para a chamada da ordem do dia. Vereador Aloysio Saulo Breves Baller, se encontra justificado. Vereador David Barbosa Nogueira. Vereadora Fabiane Vasconcelos. Presente. Vereador Fábio Antônio Pires Jorge, presente. Vereador Marcelo Moreira de Oliveira. Vereadora Michele Vieira Cabral. Vereador Paulo Celso Alves Pena. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça. Vereador Marcelo Moreira de Oliveira. Vereador professor Rafael de Oliveira Tavares. Vereador Saulo de Tarso se encontra justificado. E vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Presente, presidente. Vamos agora para votação nominal, discussão única para aqui, o veto à Lei 3.026 de 2018, referente à Lei número 33 de 2017 do vereador Fábio Antônio. Votação nominal de 2/3. Aprovo ou rejeito o veto. Vereador David Barbosa Nogueira. Vereadora Fabiane Vasconcelos. Rejeito. Vereador Fábio Antônio, rejeito. Marcelo Moreira de Oliveira. Vereadora Michele Vieira Cabral. Vereador Paulo Celso Alves Pena. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça. Vereador professor Rafael de Oliveira Rejeito, Tavares. Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Agradeço meus pares pela derrubada do veto. Segunda discussão e votação ao projeto de lei ordinária 036, mensagem 20 de 2019 do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de Constituição e a constituição das associações de pais e mestres das unidades escolares da rede municipal de ensino e da outras providências. Votação nominal, maioria simples. Vereador Dr. Saulo se encontra justificado. Vereador David Barbosa Nogueira. Aprova. Vereadora Fabiane Vasconcelos. Aprova. Vereador Fábio Antônio, aprova. Vereador Marcelo Moreira de Oliveira. Vereador Marquinhos da Saúde se encontra justificado. Vereadora Michele Vieira Cabral da Silva. Vereador Paulo Celso Alves Pena. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça. Vereador professor Rafael de Oliveira Tavares. Vereador Saulo de Tarso Pereira Correia da Silva se encontra justificado. Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Aprovo. Vamos agora para segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária 037 de 2019, mensagem do Poder Executivo 21 de 2019. Dispõe sobre o Fundo Municipal de Trânsito e Transporte Urbano, FMTU, e a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARE. Votação nominal, maioria simples. Vereador Dr. Saulo, justificado. Vereador David Barbosa Nogueira. Vereadora Fabiane Vasconcelos. Aprova. Vereador Fábio Antônio Pires Jorge, aprova. Vereador Marcelo Moreira de Oliveira. Vereador Marquinhos da Saúde, justificado. Vereadora Michele Vieira Cabral. Vereador Paulo Celso Alves Pena. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça. Vereador Rafael de Oliveira Tavares. Vereador Saulo de Tarso, justificado. Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Aprovo. Segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário 040 do vereador Silvio Rogério Furtado da Graça, que denomina Academia de Saúde Rita Mariana da Silva, localizada no bairro da Varginha, dando outras providências. Votação nominal de 2/3. Vereador Dr. Saulo, justificado. Vereador David Barbosa Nogueira. Vereadora Fabiana Vasconcelos. Aprova. Vereador Fábio Antônio, aprova. Vereador Marcelo Moreira de Oliveira. Vereador Marquinhos da Saúde, justificado. Vereadora Michele Vieira Cabral. Vereador Paulo Celso Alves Pena. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça. Vereador Rafael de Oliveira Tavares.
Vereador Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva, injustificado. Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Aprovo. Segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário 042, do vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. A praça localizada na altura do número 120, na rua Manuel Nascimento, no bairro da Varginha, até agora inominada. Passa a ser denominada Praça Parteira Manuela Basília da Silva, dando-se outras providências. Votação nominal de 2/3. Vereador Dr. Saulo, justificado. Vereador David Barbosa Nogueira. Vereadora Fabiana Vasconcelos. Aprovo. Vereador Fábio Antônio Pires Jorge. Aprova. Vereador Marcelo Moreira de Oliveira. Vereador Marquinhos da Saúde. Justificado. Vereadora Michele Cabral. Vereador Paulo Celso Alves Pena. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça. Vereador Professor Rafael de Oliveira Tavares. Vereador Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva, justificado. Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário 045 de 2019, do vereador Silvio Rogério Furtado da Graça, que denomina a estrada que liga a torre de TV a partir das imediações da Igreja Santa Luzia, localizada na Serra do Mascate, no centro, com o nome de Estrada Rui Euclides da Silva, e dá outras providências. Votação nominal de 2/3. Vereador Dr. Aloysio Saulo Breves Baile. Se encontra justificado. Vereador David Barbosa Nogueira. Vereadora Fabiane Vasconcelos. Aprovo. Vereador Fábio Antônio Pires Jorge. Aprovo. Vereador Marcelo Moreira de Oliveira. Vereador Marquinhos da Saúde, se encontra justificado. Vereadora Michele Vieira Cabral da Silva. Vereador Paulo Celso Alves Pena, Celcinho do Bar. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça. Vereador Professor Rafael de Oliveira Tavares. Vereador Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva, se encontra justificado. E vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Aprovo, presidente. Não tendo mais nada para a sessão de hoje, desejo uma boa noite a todos. Só gostaria de comunicar e deixar registrado, como a Delmir comunicou a todos nós, a precaução dessa Câmara Municipal. Assim que apresentada a sessão de uso, a sessão de terreno, concessão de terreno da Metalúrgica Valença, aonde a Casa unanimemente devolveu, pedindo a presença dos representantes da empresa para que se fizesse uma explanação sobre o motivo, para embasar o motivo. Nessa semana, o Ministério Público questiona a sessão de uso pela empresa estar sendo investigada com suposta suborno, enfim, falcatruas exercidas na sua implantação. Parabéns à casa, vamos esperar o desfecho final. Boa noite a todos e vão com Deus para casa.